caras amigas, meu nome é Gustavo Silveira e este é mais um episódio da série Introdução à Doutrina Espírita. Nós queremos agradecer ao convite carinhoso dos nossos amigos do GRESG, Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, porque também nos deram um presente acerca do tema. O tema que nos coube hoje é mediunidade e médium. E esse talvez seja um assunto muito importante, sobretudo para a doutrina espírita. E eu digo isso porque a doutrina espírita ela surgiu a partir de um fenômeno. O nosso codificador, Allan Kardec, que nós entendemos como sendo um homem que se dedicou, que estudou, que pesquisou da forma mais equilibrada, da forma mais sensata, da forma mais metódica, o mundo dos espíritos, as suas consequências morais, filosóficas. E ele não foi o único, mas ele foi o que melhor conseguiu organizar isso em obras para que a gente possa estudar e entender. E é por isso que a gente olha para ele e vê e chama ele de codificador, porque ele conseguiu colocar o mundo dos espíritos segundo a linguagem humana. Ele conseguiu trazer o ensino dos espíritos para a linguagem humana e apresentar isso de uma forma bastante didática, de uma forma bastante precisa. E ele vai dizer em uma das suas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não foi a doutrina espírita inventada por um homem. A doutrina espírita ela não sai da mente de um homem. Ela não sai da ideia de uma pessoa. A doutrina espírita ela vem de um fenômeno. Não foram os homens que inventaram os espíritos, foram os espíritos que vieram dizer que eles existem e que, portanto, o plano espiritual é uma verdade incontestável. Não foi, então, um produto do imaginário humano. Foi através do fenômeno mediúnico que a doutrina espírita surgiu, desde os fenômenos mais noticiados ali por volta de 1848, que vai culminar depois também na França, vários fenômenos das mesas girantes, das batidas, das aparições, enfim. E tudo isso se encaixa dentro do tema mediunidade. Então, a gente considera a mediunidade como o alicerce, aquele alicerce sobre o qual os espíritos puderam construir a base da doutrina espírita, a base do espiritismo. Até é interessante a gente perceber o nome doutrina espírita, porque espírita, nas obras de Kardec, sobretudo em O Livro dos Espíritos, é um adjetivo. É um adjetivo que quer dizer aquilo que é dos espíritos. O que é dos espíritos é chamado espírita. Então a gente pode ver doutrina espírita, pode ver chamando doutrina dos espíritos, que é a mesma coisa, pode ser chamado de espiritismo, que foi definido por Kardec no Livro dos Espíritos. E tudo isso para nos dizer, não foi uma pessoa que inventou, foram os espíritos que vieram dizer que eles existem, e isso só foi possível por causa da mediunidade. E esse é um dos nossos temas, mediunidade e médium. Estudar essa faculdade, que alguns chamam de dom, e aquele que a possui, aquele que é portador da mediunidade, que nós chamamos de médium. Mas, resumidamente, o que é a mediunidade? O que seria a mediunidade? Talvez uma das formas mais resumidas que a gente possa, que a gente possa condensar esse conceito é dizer: mediunidade é a capacidade, a faculdade que uma pessoa tem de participar dos dois mundos, dos dois planos da existência ao mesmo tempo. Então é uma pessoa que tem contato ostensivo com o mundo dos espíritos e tem aqui também, por estar encarnada no mundo físico. É aquela pessoa que ela tem um contato com o plano espiritual e ela vê coisas, às vezes ela sente coisas, ela sente cheiros, ela tem premonições. Tudo isso encaixa dentro do aspecto mediúnico, mediunidade. O que nos cumpre aqui, então,
estudar com mais profundidade, com mais afinco, para que a gente não caia num misticismo, né? Porque o que a gente fez com a mediunidade ao longo dos séculos foi mistificar, né? Foi colocar assim fantasias, alegorias, né? E a mediunidade é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. É até interessante a gente citar que a mediunidade é o alicerce do advento do Espiritismo, porque aí a gente já quebra de uma vez aquela ideia de que a mediunidade foi inventada pelo Espiritismo, ou que a mediunidade apenas surgiu para os espíritas. Se a mediunidade antecede o Espiritismo, certamente ela não pertence aos espíritas, a essas pessoas que seguem a doutrina dos espíritos, que estudam a doutrina dos espíritos. Obviamente que não, porque a mediunidade antecede. Na antiguidade, nós chamávamos os médiuns de pressentimentos, de premonições, de profetas. Então, a mediunidade, ela sempre esteve presente. Na Roma, nós temos muitas histórias daqueles bruxos, feiticeiros, que são médiuns, mas que, por não terem muita base, muito conhecimento acerca da faculdade, acabaram por mistificar. Então, tinha todos os rituais, e tinha que acender umas velas, uns incensos e umas coisas assim. E aí, o que Kardec fez foi mostrar o que é essencial na mediunidade. Não é a vela, não é a roupa, não é o canto, mas é uma faculdade, uma capacidade que está no corpo humano, vinculado ao corpo humano. E quando a gente pensa, então, mediunidade, abre um leque para nós. Porque a gente pensa, tá, mediunidade é a capacidade que uma pessoa tem de estar nos dois planos da vida ao mesmo tempo, por assim dizer. Mas como que ela se define? Como que a gente pode entender melhor a mediunidade no nosso dia a dia? A gente entende a mediunidade como a capacidade mais ostensiva, porque Kardec vai dizer que todos têm mediunidade, todas as pessoas têm mediunidade, todas as pessoas são portadoras dessa faculdade. Só que convencionou-se chamar assim apenas aquelas pessoas, convencionou-se chamar de médiuns, por assim dizer, apenas aquelas pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, um efeito mais patente. E uma das coisas que confirma a mediunidade na pessoa é a frequência com que o fenômeno ocorre. Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu vi um vulto, eu sou médium vidente? Quantas vezes você viu esse vulto? Não, eu vi uma vez na vida, nunca mais. Então, não. Porque esse vulto pode ter sido um engano. Esse vulto pode ter sido só uma condição momentânea ali e que não caracteriza a mediunidade. Então, a mediunidade ela também é caracterizada aqui, sob esse conceito, né, de ostensividade, na frequência com que o fenômeno ocorre. Então, Kardec, o que ele fez? Um dos trabalhos mais extraordinários de Kardec foi categorizar, dividir, colocar ali classes, colocar conceitos, conceituar, né, portanto. E aí o que ele faz no Livro dos Médiuns é uma grande classificação das diferentes formas em que a mediunidade pode se apresentar. Porque se a mediunidade é essa capacidade, né, de estar em dois planos ao mesmo tempo, ela também pode se expressar de várias formas. É uma mesma faculdade, é um mesmo princípio, por assim dizer, mas ele pode ser expressado de várias formas. E aí o Kardec faz duas grandes divisões, né, dois grandes conceitos, que é a mediunidade de efeito físico e mediunidade de efeito inteligente. O nome é bastante sugestivo. O que é uma mediunidade de efeito físico? É uma mediunidade em que há um efeito na matéria. O efeito produzido está inerente à matéria. Então, por exemplo, a pessoa tem a capacidade de
auxiliar os espíritos a provocar um fenômeno de batidas, numa mesa, por exemplo. Essa é uma pessoa que possui a mediunidade de efeito físico. A pessoa ela tem a faculdade de ajudar os espíritos a girar uma mesa. Então, essa também é uma mediunidade de efeito físico, porque o efeito, o resultado da mediunidade é um efeito na matéria. Então, entra nesse conceito de mediunidade de efeito físico um punhado de fenômeno. As mesas girarem, que foi o que aconteceu no começo, as batidas, a voz direta. Nós temos um registro disso em Atos dos Apóstolos, uma reunião dos apóstolos em que uma voz se expressa e orienta Paulo a começar as viagens, por exemplo. Então, ali é o fenômeno efeito físico. Por quê? Porque o resultado ali foi uma voz direta, não tinha uma pessoa falando, a voz simplesmente começou. E aí o mais interessante é como Kardec consegue tratar isso com naturalidade. Como se fosse, e porque é de fato, um fenômeno natural. Nem o medo exacerbado que algumas pessoas têm, nossa, os espíritos, não sei o quê, e nem o ceticismo injustificável, né? Falar, isso é ilusão, sem estudar, sem se dedicar. Então, Kardec conseguiu colocar isso muito bem no Livro dos Médiuns para que a gente pudesse ter acesso ao que acontecia, porque hoje em dia até existem médiuns de efeito físico, eles só não são tão comuns como eram nas épocas ali das mesas girantes, por volta de meados ali do século XIX. Então, a mediunidade de efeito físico significa que o médium, o portador da mediunidade, ele tem condição de doar fluidos para que os espíritos desencarnados atuem no meio físico. Por exemplo, há um tipo de mediunidade de efeito físico que é a mediunidade de transporte, em que o espírito consegue transportar um objeto de um lugar para o outro. Isso pode ser a quilômetros de distância, desde que ele tenha um médium com um fluido extremamente afim à natureza dele, do espírito que quer provocar o fenômeno. Essa é uma mediunidade de efeito físico. Trouxe um objeto que não estava ali no local, e aí ele conseguiu materializar aquele objeto, ele conseguiu trazer aquele objeto ali. Então esse é um efeito físico. Então há várias mediunidades, há várias classificações dentro disso, mas em essência o princípio é o mesmo. O médium tem a capacidade de doar fluidos, de doar uma substância do corpo mesmo, do corpo animal dele, para que os espíritos consigam atuar no mundo físico. E aí os efeitos são os mais diversos, até mesmo materialização de espíritos. Nós temos relatos de pessoas que conseguiram abraçar espíritos materializados. E isso é de fato, para quem vive, né? Claro que a gente que está aqui ouvindo falar talvez não se impacte tanto, mas para quem viveu, para quem teve a experiência, é de fato marcante. E esse é talvez um dos grandes motivos da mediunidade de efeito físico, mas não só por isso. Não só esse, mas esse é sim um dos grandes motivos. Kardec vai dizer isso. A mediunidade de efeitos físicos, ela impressiona os sentidos e aí a pessoa desperta. Pode despertar ou não, mas causa esse impacto, né? E aí a pessoa tem mais chances de se despertar para o fenômeno e aí, com alguma sorte, aprofundar nos conhecimentos filosóficos, morais, que são desdobramentos do fato de que ela teve contato com um espírito desencarnado, materializado. Mas eu disse que esse não é tão somente o motivo, né, que justifica os fenômenos de efeito físico, porque também há outros, né, a própria mediunidade de cura, que também entra dentro de fenômenos de efeitos físicos, e que não vem para impressionar, ela vem para auxiliar, ela vem para amparar, né, de forma mais direta ali o enfermo, a pessoa que está passando por uma dificuldade no corpo. Então, a mediunidade de efeito físico, ela vem nesse viés, ajudar os espíritos a interferir no mundo físico, por alguma razão, que
pode variar ao infinito. Kardec, nós então convidamos, né, a ler ali no Livro dos Médiuns os capítulos que falam da escrita direta, a pneumatografia, a voz direta, a pneumatofonia, as curas, as mesas girando, enfim, as materializações, os transportes. Tudo são coisas que Kardec vai estudar no Livro dos Médiuns e que a gente começa a ampliar a nossa visão acerca das possibilidades, né, dessa mediunidade, que hoje sim está se tornando mais rara do que era, mas continuamos tendo médiuns de efeitos físicos espalhados no mundo, como tem que ser. Então, se a mediunidade de efeito físico é caracterizada por esse fluido que nós chamamos de ectoplasma, que a pessoa encarnada doa, ela tem essa capacidade de doar em maior abundância, né? Há, por outro lado, também as mediunidades de efeito inteligente. O que significa isso? Erasto vai dizer, lá no Livro dos Médiuns, que a mediunidade de efeito inteligente ela é assim nomeada porque para a produção do efeito utiliza-se o material que há no cérebro do médium. O que eu quero dizer com isso? Utiliza-se os conhecimentos do médium para se produzir os efeitos. De forma que, se o médium não conhecer absolutamente nada do assunto que se deseja passar através dele, ele não vai conseguir receber a comunicação. Mas há um ponto importante. O conhecimento não necessariamente é dessa encarnação. O médium ele pode trazer esse conhecimento de outras encarnações. É por isso, por exemplo, que nós vamos ver Chico Xavier psicografando uma mensagem em inglês do benfeitor Emmanuel. Claramente, Chico Xavier não falava inglês, mal cursou o ensino primário. Então, é claro que Chico Xavier não falava inglês. Porém, por conhecimentos de vidas passadas, Emmanuel pôde, então, escrever uma mensagem em inglês, uma psicografia em inglês. Então, a mediunidade de efeito inteligente ela tem essa característica. A produção do efeito passa pelo cérebro do médium, independente de qual seja a mediunidade. E é aí que talvez a gente tenha o maior componente, a maior possibilidade de equívoco. Porque, veja, eu não sei se você já brincou de telefone sem fio. É aquela brincadeirinha onde várias pessoas se reúnem aí. Uma primeira conta uma coisa para a segunda, que passa para a terceira, para a quarta, para a quinta. A hora que chega lá na última, que a gente vai ouvir o que chegou lá, você fala assim, nossa, como é que chegou nisso? Como é que a azul virou borboleta? Uma coisa começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Isso porque a pessoa ouve, e às vezes ela não ouve bem, ela não entende muito bem, e a hora dela repassar, é claro que ela não vai repassar exatamente como chegou para ela, porque ela não assimilou. É por isso que a gente vai entender por que há médiuns que conseguem escrever, por exemplo, através da psicografia, que é uma mediunidade de efeito inteligente, que o médium escreve sob a influência dos espíritos. Por que existem médiuns psicógrafos como o Chico, que produzem livros extraordinários como A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, e existem outros médiuns que mal conseguem receber uma instrução do próprio benfeitor. Porque são médiuns, às vezes, que ou não têm uma faculdade tão ostensiva, como Chico Xavier tinha, né? Eles não, aí já é uma questão mesmo da faculdade, ele não consegue captar o pensamento, em virtude mesmo de uma faculdade não muito patente, por assim dizer, mas pode ser porque as ideias que o benfeitor quer trazer são tão estranhas ao médium que ele não é capaz de assimilar. E aí a mensagem sai um pouquinho deturpada, a mensagem sai um pouquinho diferente. Não é por má fé do médium e nem por maldade do benfeitor. É simplesmente porque ali naquele processo isso se deu. Mas então a mediunidade de efeito inteligente tem esse componente, passa pelo cérebro do médium. Tem uma vantagem muito boa, que é a velocidade, né, de se conseguir o fenômeno, de você ter, porque médiuns de efeito inteligente são muito mais comuns.
então é muito mais fácil de você produzir o fenômeno, gasta menos energia, o médium se desgasta menos, porque na mediunidade de efeito inteligente há um desgaste muito grande. Pesquisadores como William Crookes, por exemplo, chegaram a pesar os médiums antes e depois de uma sessão de efeitos físicos e ele viu uma profunda diferença de peso. E aí o médium está desgastado porque doou muito fluido. No efeito inteligente, o fenômeno é mais brando, o fenômeno é mais suave, é mais tranquilo e, portanto, acontece de uma forma mais fluida, né? O médium tem condição até mesmo de produzir mais efeitos, mais fenômenos, em virtude mesmo de um desgaste menor. Só que há esse inconveniente, por passar no cérebro do médium, pode haver ali algumas deturpações sem que isso signifique má fé do médium. Sempre a gente reforça isso. Às vezes o médium está em desenvolvimento, às vezes ele está tentando e ele não conseguiu mesmo, ele teve dificuldades ali para receber o conteúdo. Isso acontece com qualquer médium, até mesmo com o Chico Xavier. Quem quer que pegue o livro O Consolador e vá lá no finalzinho do livro, na nota à primeira edição, vai ver que Emmanuel apontou um problema de filtragem mediúnica, que prejudicou ali, então, o pensamento do benfeitor. O próprio Chico, gente. Chico Xavier teve um problema nessa questão de transmissão da mensagem, o que é perfeitamente comum. Mas então, partindo desse ponto de vista, que para ocorrer o fenômeno, a informação passa pelo cérebro do médium, a gente começa a entender, por exemplo, por que médium vidente tem médium que vê de um jeito e tem médium que vê de outro. A mesma cena, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Um médium capta de um jeito e o outro capta de outro. Porque ali, às vezes, na hora de filtrar, na hora de entender, na hora de assimilar as ideias, como que formaram pensamentos diferentes, como formaram ideias diferentes, e aí o médium expressa isso de uma outra forma, de uma forma às vezes até mesmo completamente diferente daquilo que realmente aconteceu. Então há esses possíveis erros, mas isso não desmerece a mediunidade, porque a mediunidade de efeito inteligente, ela produziu grandes conteúdos para a doutrina espírita, sobretudo através da psicografia. E aí nós estamos citando Chico, temos o nosso Divaldo, temos Raul Teixeira, mas temos os da época de Kardec. Porque uma das mediunidades de efeito inteligente, por exemplo, é a psicofonia, que é quando o médium fala sob a influência de um espírito. Porém, na época de Kardec não tinha gravador. Então, a mediunidade que ele mais precisava era a psicografia, porque se tivesse que transcrever um discurso, né, um espírito falando ali pelo médium, alguém tivesse que transcrever, ia perder muita informação. Então a psicografia foi uma das mediunidades mais utilizadas por Kardec para estabelecer, para conduzir o processo da codificação. Então o fruto é muito bom, o conteúdo que vem dali é muito bom, sobretudo se o médium tem mais capacidade de conhecimento dessa ou de outras existências e está ali de boa vontade, com intento digno de trabalhar, com intento sincero de trabalhar, não é? Então, isso a gente começa a entender os processos da mediunidade, de efeito físico, de efeito inteligente, e aí nisso desdobra outras tantas categorias. A psicografia, que nós mencionamos, a psicofonia, a vidência, pressentimento. Por isso também que às vezes a pessoa pressente uma coisa e não acontece, porque na hora dela assimilar as ideias, ela não conseguiu assimilar certo. Às vezes, por exemplo, uma pessoa vai viajar da família dela, e aí ela tem um pressentimento de que alguém vai desencarnar. Pela situação, pela circunstância, ela pode assimilar que é aquela pessoa que vai pegar um carro para fazer uma viagem, e às vezes vai ficar preocupada sem necessidade, porque ou às vezes o pressentimento está errado, equivocado, foi só algo que impressionou, e se porventura estiver correto, não necessariamente precisa ser aquele que está pegando a estrada. Só questões aí que podem acontecer de problema de filtragem mediúnica, de entendimento, de assimilação, porque o médium precisa entender a mensagem que ele está passando, ainda mesmo na mediunidade mecânica. A mediunidade mecânica, nós estamos dizendo,
é aquela em que o médium não tem consciência do que está produzindo. Ele não tem, o médium está como que num estado de transe tão profundo que ele perde noção assim, completa de onde ele está, do que está acontecendo, e aí o espírito consegue falar por ele, escrever por ele, enfim. Mesmo nessa mediunidade que é a mais segura, por assim dizer, né? É a mediunidade assim, que daria resultados mais confiáveis do ponto de vista de conteúdo, de veracidade da comunicação, de integralidade da comunicação, mesmo nessa mediunidade, Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer no livro dos médiuns, também utiliza-se os componentes do cérebro do médium. Acontece que ele não tem consciência, mas é utilizado. Então tem a psicografia, tem a psicofonia, tem a vidência, tem o pressentimento, tem a audiência, quando o espírito ouve, né? Quando o médium ouve os espíritos. Então tudo isso são partes da mediunidade de efeitos inteligentes. É onde não há uma intervenção no mundo espiritual diretamente, mas é quando o espírito se utiliza do médium para produzir um fenômeno. Necessariamente ele precisa de um médium ali, e esse médium é o instrumento do fenômeno. Então, da escrita, da evidência, enfim. Há várias categorias. Novamente, a gente convida a ir ao livro dos médiuns para entender essas categorias, entender essas classificações, porque Kardec fez um grande trabalho. Dentro da psicografia, ele classificou tipos de mediunidade. A pessoa tem mais facilidade para receber verso, mais facilidade para receber história, mais facilidade para receber livros, romances, enfim. E dentro mesmo das mediunidades de efeito inteligente, como eu havia mencionado a mediunidade mecânica, existe, porque assim, a mediunidade mecânica em psicografia, um paralelo seria a mediunidade inconsciente na psicofonia, tem uma mediunidade semi-mecânica, tem uma mediunidade intuitiva, são gradações, como que se a gente pensasse assim, a mediunidade mecânica é a mais intensa, a intuitiva é a menos intensa, ou talvez até mesmo a inspirada, né? Médium inspirado é o menos intenso, e nesse intervalo há infinitas gradações em que a gente vai tentando ali classificar para entender como se dá o fenômeno para aquele médium. Então, é um assunto denso, complexo, né? A gente convida mais uma vez a estudar no livro dos médiuns. E por fim, para a gente poder encerrar o nosso vídeo, cumpre falar dos médiuns, né? Desses que são os portadores das mediunidades. Há um grande equívoco da gente pensar que médiuns são espíritos nobres, são espíritos muito evoluídos, e porque eu tenho a mediunidade eu sou alguém melhor do que o outro. Porque às vezes a gente toma como referência justamente Chico, Divaldo, os médiuns que trabalharam com Kardec, mas isso não é verdade, isso não é necessariamente uma verdade. Emmanuel vai dizer numa mensagem bastante conhecida que os médiuns são seres geralmente que fracassaram muito em existências anteriores. Isso porque a mediunidade é um poderoso meio de resgate. Uma vez que ela me permite ter contato com vários espíritos, ali eu posso auxiliar muitos espíritos através dessa faculdade que foi me dada. Então a mediunidade é sim uma grande ferramenta de resgate. Mas o médium, ele não é exatamente uma pessoa especial. Isso não, como nós podemos dizer? Isso não é uma verdade absoluta. Há médiuns com grandes problemas morais. Kardec também vai estudar isso, a influência moral do médium nas comunicações que recebe. Porque o médium ele pode ser alguém em profundos débitos morais, com profundas tarefas a cumprir nesse sentido também. E aí para ele um grande desafio, torna-se ainda mais um desafio difícil, porque ele tem, além das questões da mediunidade, ele ainda tem essa questão moral a ser vencida. Então, mediunidade independe da moral. Agora, o uso que se faz da mediunidade, aí não. Quando o médium se dispõe a usar da mediunidade sem envaidecimento, sem soberba, sem pensar que é especial, mas usa com naturalidade, usa com boas orientações, com sobriedade, com sensatez,
isso vai dar uma característica da moral do médium. O que passa na mente desse médium, o que ele deseja verdadeiramente. Então, o médium é essa pessoa que é portadora da mediunidade e ela pode ou não pode ser uma pessoa, um espírito mais evoluído. Isso não tem nenhuma relação. E aí é importante a gente esclarecer isso, porque a mediunidade ela é dada para a pessoa como uma ferramenta de evolução, assim como os olhos, o ouvido, o tato, as mãos, os pés, são ferramentas que são ofertadas para nós para que a gente faça o melhor uso. Mas tem gente que recebeu a boca para falar mal dos outros. Então vai ter médium que vai receber a mediunidade e vai usar, às vezes para ganhar dinheiro, às vezes para se promover. Isso é um mau uso da mediunidade, o que demonstra, então, mais uma vez, que médium não tem necessariamente uma moral muito apurada. É preciso, então, entender todo esse contexto para a gente poder começar a assimilar que muitas vezes a mediunidade é dada como expiação, como prova, algumas vezes como uma missão, mas ela sempre tem um viés, que é o de auxílio, sempre, independente de qual seja. Mesmo a mediunidade de efeitos físicos, ela não é dada para a pessoa, para que ela se divirta, para que ela faça uso assim, pouco proveitoso. A mediunidade sempre vem com um intento, com uma necessidade de auxílio, independente de qual seja. E a gente encerra esse vídeo lembrando que existem médiums e médiums, como nós dissemos anteriormente. Existem médiums que vão produzir fenômenos muito patentes, existem médiums, por exemplo, que vão ver com tal clareza que vão até mesmo confundir encarnado com desencarnado, mas vai ter médium que não vai ver senão vultos, senão luzes, senão brilhos, fumaças, porque a faculdade mediúnica está no corpo, ela faz parte do organismo humano. Então, o médium ostensivo, o corpo do médium ostensivo, ele é diferente de um médium não ostensivo, naquela ou em outra faculdade, naquele tipo de mediunidade ou em outro. Porque há uma predisposição orgânica, não só orgânica, isso também se erradica no perispírito, no espírito, mas no corpo físico também. Então, o corpo físico influencia profundamente nos fenômenos que serão obtidos, no tipo de mediunidade que será desenvolvida, porque a mediunidade está no corpo físico também. Não apenas no corpo físico, mas também no corpo físico. Espero que você possa estudar, mas se aprofundar. É um assunto muitíssimo complexo. E fique com a gente. Aproveite, tem aí uma playlist com vários estudos, vários comentários e que podem ser profundamente úteis. Estudo que vem, estaremos de volta. Que Jesus te abençoe, te inspire sempre. Até lá!